Deuteronômio 6, versículo 1. Agora, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-los na terra que vais possuir. Esse versículo quer dizer que o termo traduzido como lei é uma palavra genérica, sinônima do pacto como um todo, abrangendo em si os estatutos e os juízos. O temor do Senhor não é uma condição de terror ou de agouro. Antes, é uma reverência profunda por Deus, que pode, de fato, ter nuances ou manifestações de temor no sentido usual, embora essa não seja a intenção aqui. Versículo 2. Para que possas temer o Senhor, teu Deus, para guardar todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a ti e a teu filho, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Portanto, ouve, ó Israel, e guarda-os para tudo que vá bem, e para que multipliques como o Senhor Deus dos teus pais te prometeu na terra que mana leite e mel. Esse versículo quer dizer que leite e mel eram produtos do solo comparativamente rico de Canaã, mas são também metafóricos do melhor que a terra tinha de oferecer do labor humano, leite, e de natureza, mel. A expressão tornou-se um clichê que também é um merismo, uma figura de linguagem cuja intenção é incluir todas as coisas ao mencionar duas de suas partes. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças. Esse versículo quer dizer que estes dois versículos são comumente conhecidos como Shema, por causa da primeira palavra do versículo 4 em hebraico. Este era considerado o maior mandamento. Jesus Cristo, quando perguntado a respeito do seu maior mandamento, citou a essa passagem. O Shema é o princípio fundamental dos 10 mandamentos, e este, por sua vez, contém a essência do pacto de Deus com Israel. Ele se divide entre uma declaração que afirma a natureza de Deus e outro ordenando determinada resposta em compreensão. Ele é descrito como sendo único, de uma única essência. Outras interpretações são só o Senhor é o nosso Deus, ou o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Versículo 6. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Esse versículo quer dizer que o Shema deve ser mais que uma mera abstração. Ele deve, em primeiro lugar, estar profundamente arraigado no coração e, em seguida, posto em prática. Versículo 7. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Esse versículo quer dizer que o velho ditado de que a repetição auxilia o aprendizado é antigo. Como atestado por este versículo, os pais devem ensinar diligentemente as palavras do Shema e o restante da instrução de Deus aos seus filhos, e não a esmo. Deve haver forte intenção que resulta em constante instrução por palavra e ação sobre a devoção a Deus, por meio de uma figura de linguagem. Moisés descreve o processo interruptivo de educação ao falar em termos de opostos. Estar sentado e andando sugere estar em repouso e estar ativo, ou seja, em qualquer situação. Deitar e levantar naturalmente. Lembrar as horas da noite e do dia, ou seja, em todo o tempo. O tipo de amor que Deus requer é um amor de tempo integral e para todas as circunstâncias. Portanto, os filhos devem ser ensinados a amá-lo desse mesmo modo. Versículo 8. E levarás estadas como sinal em tua mão, e eles serão como testeiras entre os teus olhos. Esse versículo quer dizer que, embora a ordem para atar aos mandamentos mais provavelmente seja linguagem figurada, tais as práticas foram
literalmente no judaísmo pós-bíblico e continuam fazendo parte do costume judaico conservador contemporâneo. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os umbrais das casas de Israel e suas portas devem ser identificados como dedicados à submissão pactual, fixando-se-lhes igualmente a lei. Pequenas caixas metálicas, conhecidas como mezuzá, estas são até hoje presas às entradas das casas judaicas para simbolizar o compromisso dos seus habitantes com o judaísmo. Eles também contêm porções da Escritura. Versículo 10. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus tiver te trazido a terra que jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar-te cidades grandes e boas que tu não edificastes. E a casa cheia de todas as coisas, de todas as boas coisas, que não enchestes, e poços cavados que não cavaste, e vinhas e oliveiras que não plantastes, quando comeres e te saciardes. Esse versículo quer dizer que a referência às cidades que os israelitas não construíam casas cheias de todas as coisas boas que não enchestes, e poços cavados que não cavastes, e vinhas de oliveiras que não plantastes. É significativa em termos da natureza da conquista de Canaã por Israel, com poucas exceções, as estruturas físicas e os recursos agrícolas eram deixados intactos precisamente para que Israel pudesse aproveitá-los e assim mais rápido e facilmente se estabelecesse na terra. Por outro lado, a população dos iníquos cananeus deveriam ser destruída, porque eles se tornariam pedra de tropeço para que Israel, uma influência a desviá-los do Senhor em direção à idolatria. Versículo 12. Então cuidado para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temerás o Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Não buscareis outro Deus, os deuses dos povos que houver à sua volta, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e não te destrua a face da terra. Não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Massá significa teste, e se refere a um episódio em Êxodo, no qual Israel, que acabara de ser libertado do Egito, exige que Moisés providencie água para o povo beber. Por instrução do Senhor, Moisés bate numa rocha, da qual sai água. No entanto, a verdadeira questão não era a água, mas a incredulidade de Israel. O povo estava testando o Senhor para ver se ele realmente estava entre eles. Versículo 17. Guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus e os testemunhos e os seus estatutos que ele vos ordenou. E farás o que é correto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem e para que possas entrar e possuir a boa terra que o Senhor jurou a teus pais. E para que expulses todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor falou. E quando teu filho te perguntar no tempo que virá, dizendo o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Esse versículo quer dizer que, com o passar do tempo, é difícil manter vivos os pensamentos e os princípios que deram origem aos movimentos e instituições. Moisés estava bem conscio de que Israel jamais deveria se esquecer da sua história. Versículo 21. Então dirás ao teu filho: nós éramos servos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor mostrou sinais e prodígios, grandes e dolorosos, ao Egito, a faraó e toda a sua casa, diante dos nossos olhos. E nos tirou de lá para que pudesse nos trazer para nos dar a terra que jurou aos nossos pais. E o Senhor ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, que temesses ao Senhor,
nosso Deus, para que nosso bem eterno, para que Ele pudesse nos preservar vivos como nossos neste dia. Esse versículo quer dizer que a razão para lembrar a história dos tratos de Deus com seu povo era para que as futuras gerações pudessem compreendê-los e os israelitas temessem o Senhor. Isso os faria bem-sucedidos e eles seriam preservados. Versículo 25. E será nossa justiça se observarmos todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Esse versículo quer dizer que justiça absoluta não pode ser ganha por boas obras, mas é concedida somente pela graça de Deus por meio da fé. Esta verdade fundamental está radicada no pacto de Deus com Abraão, que creu no Senhor e ele lhe atribuiu isso por justiça. Abraão nada fez, mas creu e unicamente sobre essa base foi ele declarado justo. Nesse versículo, a justiça está associada à obediência aos mandamentos do Senhor, sugerindo que se lida isoladamente do restante da Escritura. Essa justiça poderia ser ganha por obras. No entanto, a leitura desse versículo no amplo contexto de Deuteronômio deixa claro que o favor de Deus é um dom que não pode ser ganho por obras. Tendo recebido o dom de Deus, o fiel é chamado a viver segundo o padrão esperado daquele a quem o pacto foi estendido.